Você já parou para pensar no poder oculto do sal? Um simples elemento presente em nossas mesas, mas com um poder espiritual inimaginável. Hoje vou revelar 3 coisas incríveis que você pode fazer com o sal para quebrar qualquer maldição na sua vida. Prepare-se para conhecer a verdade que poucos ousam compartilhar. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. A primeira coisa que você pode fazer é usar o sal como símbolo de purificação. Na Bíblia, o sal é mencionado inúmeras vezes como elemento de purificação e proteção. Mas o que poucos sabem é que ao orar com fé e utilizar o sal, você está invocando a presença de Deus para limpar e purificar sua vida de toda maldição. Pegue um punhado de sal, ore pedindo a Deus que remova toda energia negativa e espalhe-o nos cantos da sua casa. Ao fazer isso, você está simbolicamente purificando o seu lar e expulsando tudo que é contrário à vontade de Deus. Lembre-se, não é o sal em si, mas a fé e a oração que ativam o poder espiritual deste elemento. É a sua confiança em Deus que transforma esse simples ato em uma poderosa arma contra as forças do mal. A segunda maneira de usar o sal para quebrar maldições é lembrar-se do sal como um sinal de aliança. No Antigo Testamento, o sal era usado para selar pactos sagrados, representando uma aliança eterna e indissolúvel. Você pode usar o sal em sua vida de oração como símbolo da aliança eterna que você tem com Deus. Ao espalhar o sal ao redor de sua casa ou em lugares específicos, declare em voz alta que a sua aliança com Deus é mais forte que qualquer maldição que possa tentar te atingir. Declare que o poder de Deus é o seu escudo e que nada pode quebrar a aliança divina que foi firmada com sangue no Calvário. É uma aliança selada para sempre e o sal é o símbolo visível dessa verdade espiritual. E por último, mas não menos importante, o sal pode ser usado como elemento de consagração. Assim como o sal era utilizado no templo para consagrar ofertas, você pode consagrar objetos, ambientes e até a sua própria vida a Deus, utilizando o sal em suas orações. Ao consagrar-se algo com o sal, você está entregando aquilo nas mãos de Deus, pedindo que Ele tome controle total e que nenhuma maldição possa prevalecer contra o que é consagrado ao Senhor. Consagre sua casa, sua família, seus projetos e creia que o poder de Deus se manifestará, quebrando qualquer maldição, desfazendo qualquer laço de maldade e trazendo a proteção divina sobre tudo que é consagrado em nome de Jesus. O sal pode ser simples aos olhos de muitos, mas quando usado com fé, se torna uma poderosa ferramenta espiritual. Lembre-se das palavras de Jesus: vós sois o sal da terra. Que possamos viver como sal, purificando, preservando e levando a aliança de Deus a todos os lugares que formos. Que toda maldição seja quebrada e que a bênção do Senhor reine em sua vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, que você possa, junto comigo, mergulhar um pouquinho mais sobre a história e o poder do sal. É um elemento cotidiano e aparentemente comum. Carrega um profundo simbolismo espiritual na Bíblia. Em várias passagens, ele é utilizado não apenas como tempero ou preservativo, mas como um poderoso símbolo espiritual, representando pureza, aliança e ação purificadora de Deus. Na Bíblia, o sal é frequentemente associado à purificação e à preservação. Em 2 Reis 2, 19 e 22, o profeta Eliseu utiliza sal para purificar as águas de Jericó. Ele diz: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, e não sairá mais delas morte nem esterilidade. 2 Reis 2:21. Nesse contexto, o sal não era apenas um elemento físico, mas sim um canal através do qual a graça de Deus foi manifesta para purificar e curar. Esse ato simboliza a capacidade do sal de remover impurezas e trazer vida, refletindo a forma como Deus purifica o coração humano e a vida dos seus fiéis. Quando usado em oração,
O sal pode ser visto como um instrumento para pedir a Deus que purifique não apenas ambientes físicos, mas também espirituais. O sal também é um símbolo de aliança e compromisso na Bíblia. Em Levítico 2:13, Deus ordena: "E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta o sal da aliança do teu Deus. Em todas as suas ofertas oferecerás sal." Aqui o sal é chamado de sal da aliança, representando a aliança eterna e inquebrável entre Deus e o seu povo. Este uso do sal como símbolo de aliança sublinha sua importância na manutenção da santidade e fidelidade a Deus. O sal, como elemento incorruptível, representa a natureza eterna da aliança de Deus com os seus seguidores. Ao utilizar o sal em práticas espirituais, os fiéis podem estar reafirmando essa aliança, declarando que eles permanecem firmes na fé e nas promessas de Deus, protegidos de qualquer maldição ou influência negativa. O sal era usado nos rituais de consagração no Antigo Testamento, especialmente em sacrifícios e ofertas. Em Números 18:19, Deus diz: "Todas as ofertas sagradas que os israelitas derem ao Senhor, dou-as a ti e a teus filhos e filhas como tua porção perpétua." É uma aliança de sal para sempre perante o Senhor, tanto para ti como para os teus descendentes. A aliança de sal aqui enfatiza a ideia de consagração e santificação contínua. Quando alguém era consagrado a Deus com sal, significava que era dedicado completamente ao Senhor, imune às influências externas de corrupção ou maldição. O ato de consagrar algo com sal, seja uma pessoa, um objeto ou um espaço, representa a entrega total a Deus, pedindo sua proteção e bênção sobre aquilo que foi consagrado. No Novo Testamento, Jesus usa o sal como metáfora para a vida cristã. Em Mateus 5:13, ele declara: "Vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens." Aqui o sal representa o papel vital que os cristãos têm no mundo agindo como agentes de preservação e purificação na sociedade. Se o sal da terra significa viver de tal maneira que a presença de Deus seja visível e eficaz através das ações e palavras dos cristãos, é um chamado para manter a integridade espiritual, ser um exemplo de santidade e influenciar o mundo ao redor como poder transformador da fé em Cristo. Na prática, muitos cristãos utilizam sal em atos de fé, como orações, espalhar sal em ambientes específicos e orar pedindo a purificação de energias negativas ou influências malignas. Colocar sal nos cantos de casas ou propriedades como símbolo de proteção divina. Usar o sal em momentos de renovação, de compromisso com Deus, reafirmando a aliança espiritual. Embora o poder não esteja no sal em si, mas na fé em Deus e na oração, o uso do sal como elemento simbólico pode ser uma ferramenta poderosa para expressar a dependência de Deus e buscar sua intervenção em situações de adversidade espiritual. O sal, como vimos, é um elemento de grande importância, tanto física quanto espiritual. E na Bíblia, ele é usado em momentos de grande simbolismo e poder. Aqui estão alguns milagres na Bíblia, onde o sal desempenhou um papel central. Purificação das águas de Jericó. 2 Reis 2, 19 e 22. Um dos milagres mais notáveis envolvendo o sal aconteceu por meio do profeta Eliseu. A cidade de Jericó sofria com águas contaminadas, que causavam morte e esterilidade na terra. Os homens da cidade procuraram Eliseu, desesperados por uma solução. Eliseu pediu um prato novo e o encheu com sal. Ele então foi até a fonte das águas e lançou o sal nela, proclamando: "Assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, e não sairá mais delas morte nem esterilidade." 2 Reis 2:21.
Imediatamente, as águas foram purificadas e a terra voltou a ser fértil. Este milagre não foi realizado pelo poder do sal em si, mas pela palavra de Deus, mostrando como o sal foi usado como um símbolo de purificação e renovação, representando a ação divina que transforma e cura. O sal como aliança perpétua, Números 18:19. Embora este não seja um milagre no sentido convencional, é uma menção poderosa do simbolismo do sal como parte das alianças de Deus com o seu povo. Deus estabeleceu uma aliança de sal com Arão e seus descendentes, uma aliança que seria perpétua. Todas as ofertas sagradas que os israelitas derem ao Senhor, dou-as a ti e a teus filhos e filhas, como tua porção perpétua. É uma aliança de sal para sempre perante o Senhor, tanto para ti como para os teus descendentes. Números 18:19. Essa aliança de sal simboliza durabilidade, incorruptibilidade e a natureza eterna das promessas de Deus. O sal aqui representa a permanência e a pureza da aliança divina, que não pode ser quebrada ou corrompida, assim como o sal não se deteriora com o tempo. Outros aspectos importantes do uso do sal nos milagres bíblicos está relacionado às ofertas e sacrifícios. Em Levítico 2:13, Deus ordena que todas as ofertas de cereais sejam acompanhadas de sal. E todas as ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Levíticos 2:13. Embora não seja um milagre direto, o uso do sal nas ofertas é significativo. O sal representava a aliança duradoura entre Deus e o seu povo, e sua presença nos sacrifícios simbolizava a pureza e a preservação dessa aliança. Isso destaca a importância do sal como um símbolo de santidade e compromisso na adoração a Deus. No Novo Testamento, embora não seja um milagre físico, há uma referência ao sal que tem um profundo significativo espiritual. Em Colossenses 4:6, Paulo instrui os crentes: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Aqui o sal é usado metaforicamente para representar sabedoria e discrição no discurso. Embora não seja um evento miraculoso, a analogia do sal realça como ele deve temperar a vida cristã, preservando a integridade e a verdade no testemunho dos crentes. Na famosa Sermão da Montanha, Jesus faz uma declaração poderosa sobre o papel dos seus seguidores no mundo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5:13. Embora não seja um milagre no sentido tradicional, esta declaração de Jesus confere ao sal um significado espiritual profundo. Os cristãos são chamados a ser o sal da terra, preservando a santidade e trazendo o sabor da vida eterna ao mundo. Essa analogia é um convite para que os crentes vivam de maneira que suas vidas sejam um testemunho contínuo da graça e do poder de Deus. O sal na Bíblia não é apenas um elemento físico, mas um símbolo poderoso de purificação, aliança, preservação e sabedoria. Nos milagres bíblicos e nas instruções divinas, o sal desempenha um papel central em representar a ação purificadora e preservadora de Deus na vida do seu povo, desde a cura das águas contaminadas em Jericó até as ofertas santificadas no templo. O sal foi usado para ilustrar a natureza incorruptível das promessas de Deus e o compromisso que ele tem com seus fiéis. Ao refletir sobre esses milagres e simbolismo, podemos compreender melhor a profundidade e a importância do sal na narrativa bíblica.
revelando um Deus que está profundamente envolvido nos detalhes da criação e na vida dos seus filhos. Deus criou o sal, assim como tudo na terra, com um propósito específico e multifacetado, refletindo sua sabedoria e perfeição. A criação do sal não é apenas uma questão de necessidade biológica ou química, mas também carrega significados profundos, tanto práticos quanto espirituais, que revelam aspectos do caráter de Deus e sua intenção para a humanidade e a criação. O sal é essencial para a vida. Fisiologicamente, o sal, cloreto de sódio, desempenha um papel crucial no equilíbrio dos fluidos corporais, na transmissão de impulsos nervosos e na função muscular. Sem sal, muitas funções biológicas básicas seriam impossíveis, levando à desidratação e outros problemas graves de saúde. Ao criar o sal, Deus demonstrou sua providência em suprir as necessidades fundamentais dos seres humanos. Ele criou um mundo em que tudo está interconectado e em equilíbrio. O sal, como parte desse sistema, garante que a vida possa florescer e se manter, refletindo com o cuidado de Deus em cada detalhe da criação. Desde os tempos antigos, o sal tem sido usado para preservar alimentos. Antes da invenção da refrigeração, o sal era a principal maneira de evitar a deterioração, permitindo que os alimentos fossem armazenados e transportados por longa distância. Essa característica do sal de preservar e impedir a corrupção pode ser vista como um reflexo da natureza de Deus, que é eterno, imutável e incorruptível. Na Bíblia, o sal é frequentemente usado como um símbolo de aliança duradoura, como em Números 18:19, onde é mencionada a aliança de sal entre Deus e os sacerdotes. Ao criar o sal com essa capacidade, Deus estava incorporando o símbolo físico de algo espiritual, a durabilidade e a fidelidade de suas promessas. O sal também desempenha um papel simbólico na moralidade e na espiritualidade. Em Mateus 5,13, Jesus chama seus seguidores de sal da terra, indicando que os cristãos têm a responsabilidade de influenciar o mundo de maneira positiva, preservando o bem e resistindo à corrupção moral. Deus criou o sal como um lembrete tangível dessa vocação. Assim como o sal impede que os alimentos apodreçam, os cristãos são chamados a impedir que a sociedade decaia, trazendo sabor, preservação e luz para o mundo. O sal, nesse contexto, simboliza a pureza, a sabedoria e a preservação da integridade. O sal é encontrado em vastos depósitos na terra, nos oceanos e em lagos salgados. A sua abundância e acessibilidade refletem o equilíbrio perfeito que Deus criou na natureza. O ciclo do sal, desde a evaporação da água do mar até a formação de depósitos salinos, é um exemplo de como tudo na criação de Deus está interligado, em harmonia. A criação do sal faz parte do design divino, em que cada elemento da natureza tem um papel específico e essencial. Essa interconexão mostra como Deus organizou o mundo de maneira que tudo coopera para o bem da criação como um todo. O sal, ao ser espalhado pelos oceanos e pela terra, não apenas sustenta a vida, mas também regula ecossistemas inteiros. Por fim, a criação do sal, como tudo na terra, aponta para a soberania de Deus. Ele criou cada elemento com um propósito, demonstrando seu domínio sobre o universo. O sal, com suas inúmeras utilidades, desde a saúde até a conservação e simbolismo espiritual, revela a complexidade e a perfeição do plano de Deus. Ao contemplar o sal, somos lembrados de que Deus não deixa nenhum detalhe ao acaso. Cada parte da criação, por mais simples que pareça, é parte de um grande plano divino. O sal, tão humilde e comum, carrega em si um testemunho do cuidado, da provisão e do propósito de Deus para a terra e para a humanidade. Deus criou o sal como um propósito profundo e multifacetado. Ele é mais do que um simples tempero. É uma substância essencial para a vida, um simbolismo espiritual de pureza e aliança,
e uma lembrança tangível de soberania e do cuidado divino através do sal. Deus nos ensina sobre a interconexão de sua criação, a importância da preservação do bem e a necessidade de viver em aliança com Ele. Ao entendermos o papel do sal da criação, podemos apreciar ainda mais a sabedoria e a providência de Deus em cada detalhe do mundo que Ele fez. Se o sal não existisse, a ausência desse elemento essencial teria profundas consequências para a vida na Terra e para o funcionamento do ecossistema e sociedade humana. Aqui estão 8 tópicos negativos que podem ocorrer. Primeiro tópico: sem sal, nossos corpos não poderiam manter o equilíbrio eletrolítico necessário para as funções vitais, como a transmissão de impulsos nervosos, a contração muscular e a manutenção da pressão sanguínea. Isso resultaria em graves problemas de saúde, como desidratação severa, fraqueza muscular e convulsões e até a morte. Segundo tópico: perda da capacidade de preservar alimentos. O sal é fundamental para a conservação de alimentos, especialmente antes da invenção da refrigeração moderna. Sem sal, a humanidade enfrentaria enormes desafios para armazenar e transportar alimentos, levando a um aumento da deterioração, desperdício alimentar e insegurança alimentar global. Terceiro tópico: colapso de ecossistemas marinhos. O sal é uma parte essencial da composição dos oceanos. Sem ele, a salinidade dos mares seria drasticamente alterada, afetando a vida marinha, que depende desse equilíbrio. Isso poderia levar à extinção em massa de espécies aquáticas, perturbando ecossistemas inteiros e afetando a cadeia alimentar global. Quarto tópico: impossibilidade de produção de certos alimentos. Muitos processos culinários e de fabricação de alimentos dependem do sal, como uma produção de queijos, carnes curadas e conservas. Sem o sal, esses produtos desapareceriam, levando à perda de uma vasta gama de alimentos tradicionais e industriais, afetando a dieta e a cultura alimentar em todo o mundo. Quinto tópico: impacto na agricultura. O sal é usado em algumas práticas agrícolas, como na produção de certos fertilizantes e na regulação do pH do solo. Sem o sal, os agricultores teriam dificuldades em manter fertilidade do solo e controlar certas pragas, resultando em menor produtividade agrícola e possíveis crises alimentares. Sexto tópico: dificuldade em tratar algumas condições médicas. Em medicina, o sal é usado em soluções salinas para tratar desidratação, feridas e em muitas outras aplicações terapêuticas. A ausência de sal limitaria gravemente a capacidade de tratar certas condições médicas, colocando em risco a vida de milhões de pessoas. Sétimo tópico: enfraquecimento de alianças e pactos culturais. Historicamente, o sal foi usado como símbolo de aliança e fidelidade em muitas culturas, como nas alianças de sal mencionadas na Bíblia. Sem o sal, essas tradições simbólicas perderiam seu significado, enfraquecendo laços culturais e espirituais importantes. Oitavo tópico: desafios na purificação e manutenção de águas. O sal desempenha um papel importante na purificação de águas em algumas técnicas de tratamento. Sem o sal, a purificação de água seria mais difícil e menos eficaz, potencialmente levando a uma maior incidência de doenças transmitidas pela água e problemas de saneamento, especialmente em regiões com escassez de água potável. Esses tópicos ilustram como a ausência do sal teria consequências devastadoras para a saúde, o meio ambiente e a agricultura. A inexistência do sal traria uma série de consequências devastadoras que vão muito além do simples tempero de alimentos. Sua ausência afetaria diretamente a saúde humana, causando desequilíbrios
eletrolíticos que poderiam ser fatais. A preservação de alimentos, um dos usos mais antigos e importantes do sal, se tornaria impossível, levando ao desperdício e à escassez alimentar em escala global. Ecossistemas marinhos entrariam em colapso, impactando a biodiversidade e a cadeia alimentar que sustenta toda a vida no planeta. Além disso, a agricultura sofreria com a diminuição da fertilidade do solo e a perda de métodos eficazes de conservação de alimentos, ameaçando a segunda segurança alimentar mundial. Em termos culturais e espirituais, a ausência do sal enfraqueceria rituais e alianças que têm sido centrais em muitas tradições ao longo da história. No campo da medicina, a falta de sal dificultaria o tratamento de condições de saúde essenciais, colocando em risco vidas humanas. Por fim, a purificação e manutenção de águas essenciais para a sobrevivência humana seriam comprometidas, aumentando o risco de doenças e crises de saneamento. Assim, o sal, muitas vezes subestimado em seu valor, revela-se um elemento crucial, não apenas para a saúde física, mas também para a sobrevivência e bem-estar da civilização e do meio ambiente. A criação do sal por Deus, portanto, não foi apenas uma adição à terra, mas uma demonstração de sua sabedoria infinita em prover tudo o que é necessário para a vida em sua plenitude. O sal é uma arma espiritual que, quando usada com entendimento e fé, pode ajudar a quebrar maldições, purificar ambientes e reafirmar a aliança com Deus. A Bíblia nos ensina que, através desse símbolo como sal, podemos experimentar a proteção e a presença de Deus de maneiras profundas e significativas. Usá-lo com discernimento e reverência pode ser uma forma de trazer a realidade espiritual à nossa vida diária, lembrando-nos do poder e das promessas de Deus. Até o próximo vídeo, e lembre-se, você tem o poder de transformar sua realidade, pois em Cristo somos mais que vencedores. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe aqui nos comentários o que você achou dessa história. Fiquem todos com Deus.